Quando chegaram ao apartamento da minha irmã, ela estava caída no chão da sala, sem vida. Bem, até aquele momento eles ficaram surpresos de ver o corpo dela ali no chão, em uma poça de sangue, quando uma mulher gritou: me ajudem, socorro. Bem, ela gritou socorro, pedindo ajuda e dizendo que iam matá-la. Ele a intercepta na porta do apartamento e a força a entrar novamente. E é aí que ele comete o feminicídio, a espanca brutalmente. E com um cabo ele a estrangula. É um feminicida que odeia mulheres e que, por sua própria frustração e ressentimento, viu uma mulher independente, sozinha, forte, e então decidiu acabar com a vida dela, porque isso representa um risco para ele. Dia após dia, em nosso país, enfrentamos histórias devastadoras, acontecimentos terríveis que nos obrigam a refletir sobre o quão frágil pode ser a vida. E como, em um único instante, tudo pode mudar, pelo agir de um criminoso. Então hoje vamos conhecer a história de Luz e Juan Belo, dois irmãos cuja vida teve uma reviravolta irreversível após a trágica perda de sua irmã, Rosa Maria Belo. Sou Juan Belo Garcia, irmão de Rosa Maria Belo Garcia, vítima de feminicídio no dia 11 de junho de 2022. Boa tarde, sou Luz Belo, irmã de Rosa Maria Belo Garcia. Minha irmã. Ela era inicialmente professora, estudou na Escola Normal Superior de Professores, dedicou-se ao magistério por aproximadamente 20 anos. Depois ela fez uma graduação em pedagogia e uma graduação em direito. Ela também era advogada e licenciada em pedagogia. Ela era muito dedicada ao trabalho, era uma pessoa que viajava, que aproveitava a vida. Era uma filha excelente, uma irmã excelente e uma amiga excelente. Ela morava sozinha em um apartamento que ela conquistou com o esforço do seu trabalho em Azcapotzalco. Foi lá que ela comprou seu apartamento e ela morava lá sozinha, tinha por volta de 18 ou 19 anos. Em nenhum momento ela teve qualquer problema lá nesse lugar. Nesse lugar, às vezes a gente ia visitá-la. Houve vezes em que comemoramos algum aniversário com ela, algum Natal, algum Ano Novo. Temos lembranças agradáveis desse lugar. Bem, a relação com minha irmã era muito próxima. Ela era minha irmã mais velha e foi com ela que, digamos, aprendi a viver tudo de bom que me aconteceu ao longo desta existência. Então ela me ensinou a viajar, a ler, a escrever. E, bom, ela também tinha muito carinho pelos meus filhos. Ela era, digamos, o motor principal da família Belo Garcia. Então, a perda dela foi um golpe muito duro e temos lutado constantemente para que ela tenha justiça. Até que, bem, ela ia todos os fins de semana visitar minha mãe e meu pai, que já são idosos. Minha mãe já vai completar 80 anos. Era muito estranho ela não avisar quando chegava na casa da minha mãe. Normalmente, quando ela saía com as amigas, ou ia ao cinema ou a algum evento, ela sempre avisava minha mãe. Imagine que um dia você não precisa de asas para voar. Como vocês veem, seria legal, né? Como toda pessoa adulta funcional, Rosa Maria era uma mulher sociável, gentil com quem a rodeava e, acima de tudo, alguém com uma rotina estabelecida e conhecida por sua família. Por isso, quando um dia ela não foi visitar sua mãe, como costumava fazer regularmente, seus entes queridos souberam imediatamente que algo não estava certo. Foi essa pequena ruptura na rotina que acendeu o alerta e marcou o início da busca.
No dia 22 de junho de 2022, aconteceu uma situação em que minha irmã não chegava na casa da minha mãe. Minha mãe tinha avisado que ia fazer uma ressonância magnética no joelho. Ela tinha que sair de casa por volta das 6 da manhã. Ela normalmente pedia um Uber para se deslocar para seus compromissos ou para os lugares onde ia. E bem, ela ia tomar uma consulta médica naquele dia e avisou minha mãe que depois dessa consulta médica ela iria a um almoço com 2 amigos, uma amiga e um amigo. A situação era que ela ia chegar por volta das 6 da tarde, 5 da tarde, na casa da minha mãe. E minha mãe, bem, eu a esperava. Deu 7 da noite, 8 da noite e ela não chegava. Então minha mãe começou a ficar nervosa, talvez ela também tenha tido um pressentimento, talvez, não sei. Mas começou a ligar para o telefone dele naquele sábado e ninguém atendia mais. No sábado, desculpa, acho que foi no dia 11 de junho de 2022, nesse sábado, então ninguém atendia. Deu 9 horas da noite e então já começou a ficar inquieta. E ela falou com uma das amigas com quem ia se encontrar naquele dia e perguntou por ela. E ela disse que ela não tinha chegado ao almoço onde ia se encontrar com o amigo e com ela. Então ela ligou para minha outra irmã para dizer para ela ir ver o que tinha acontecido. Porque era muito estranho ela não atender o telefone e que ela não tivesse dado notícias até então. Ao chegar no apartamento de Rosa Maria, seus irmãos se depararam com uma cena que jamais gostariam de ter presenciado. O corpo sem vida da irmã estava em uma poça de sangue. Nesse instante, a dor e o choque deram lugar a uma avalanche de perguntas que ainda os atormentam até hoje. Quem poderia ter feito algo tão atroz com ela? Por quê? Como é possível que alguém tenha tirado a vida de uma mulher tão querida dessa forma? Então, minha irmã tinha as chaves do apartamento dela e foram até lá, foram para o apartamento da minha irmã. Minha família conta que quando chegaram lá, tudo parecia normal. O prédio, bom, não havia nenhum indício de nada. Nada, e até que subiram para o apartamento da minha irmã. Quando chegaram no apartamento da minha irmã, ela estava deitada no chão da sala dela, sem vida. Bem, até aquele momento, eles ficaram surpresos de ver o corpo dela ali no chão, em uma poça de sangue. E talvez tenham pensado primeiro que ela tinha se machucado. Não sabíamos o que tinha acontecido. Eu cheguei mais tarde, nessa hora. Só quem chegou primeiro foi minha mãe, minha irmã e o marido dela, e depois chegou meu irmão. Eu fiquei sabendo do feminicídio por uma ligação telefônica da minha irmã mais nova, que se chama Soraya. Ela me liga. Eu estava em Santa Maria la Rivera e ela me disse que Rosa Maria não respondia às mensagens nem às ligações. E então já eram 9 horas da noite e que ia até a casa dela procurá-la. Então eu também vou para lá e por volta das 9h30 eu também subo para o apartamento. E ela está caída no chão da sala dela e então eu percebo imediatamente que ela está morta pela cor da pele dela e também pela imobilidade e rigidez. Então eu começo a pensar sobre o que tinha acontecido, né? Eu nunca pensei que ela tinha sido assassinada, porque nunca tínhamos passado por algo parecido, foi uma experiência horrível. Nunca pensei que ela tinha sido assassinada, nunca.
Então comecei a pensar nos possíveis cenários da morte dela. E a primeira coisa que pensei foi que ela tinha sofrido um colapso, ou que ela tinha caído e batido a cabeça, ou algo assim. Mas nunca pensei que ela tivesse sido assassinada dessa forma. Eu cheguei por volta das 11 da noite e quando cheguei o apartamento já estava isolado, já havia policiais, mas na verdade a gente não entendia o que tinha acontecido. Quer dizer, minha irmã não tinha inimigos, não tinha problemas de dívidas, por exemplo. Ela levava uma vida organizada, digamos assim. Pensar que ela estava envolvida com drogas ou dívidas, não. Na verdade, ela ficava muito brava se, por exemplo, algum de nós tivesse algum problema econômico ou algo assim, porque ela sempre mantinha toda a vida dela em ordem, todas as situações. Então, achamos muito estranho a forma ou o que estava acontecendo naquele momento. Bem, eu percebo naquele momento, algumas horas depois que a encontramos, que ela tinha sido assassinada, porque encontramos uma pegada de sapato. Então dissemos, aqui teve mais alguém. Então aqui teve mais alguém que teve a ver com a morte de Rosa Maria. Então foi aí que eu percebi que ela tinha sido assassinada. Eu não sabia naquele momento como ela tinha sido assassinada, porque não dava para ver ferimentos, né? No corpo dela só havia uma poça de sangue. Mas como não podíamos movê-la ou não queríamos movê-la para que as investigações fossem mais eficazes, então eu não me dei ao trabalho de olhar o corpo dela, de ver se tinha algum ferimento de arma branca ou algum tiro ou algo assim. Mas até aquele momento eu não sabia de que forma ela tinha sido assassinada, só fiquei sabendo 2 dias depois. Alguns dias depois que nos deram os resultados da necrópsia, que foi que ela tinha sido assassinada por estrangulamento. Foi então, impulsionados pela incompetência e indiferença das autoridades, que Juan e seus irmãos tomaram a decisão de investigar por conta própria. Entre depoimentos de vizinhos e gravações de câmeras locais, eles descobriram uma verdade devastadora. E o assassino de Rosa morava no mesmo prédio. Ainda mais doloroso foi descobrir que, enquanto sua irmã pedia ajuda, várias pessoas ouviram e não fizeram nada. Ninguém ligou para a emergência ou bateu na porta dela. O silêncio e a omissão também foram cruciais para que esse crime lamentável ocorresse. As autoridades começam a investigar um dia depois. Foram vários policiais de investigação. Sabemos das omissões que as promotorias têm por várias razões, né? Principalmente é por falta de pessoal, por falta de recursos. Mas neste caso, não foi por isso, e sim pela incompetência das autoridades. Eles não faziam ideia de quem tinha sido. Nem nós também. Porque não havia nenhuma ameaça no telefone dela. Não havia nenhuma mensagem de que ela tinha visto alguém recentemente. Não havia, digamos, uma forma de comprovar que ela tinha visto alguém conhecido. E eu me dei a tarefa de ver os vídeos da entrada do condomínio para ver se tinha entrado alguém conhecido, algum familiar ou alguma amiga dela, algum amigo, porque para entrar no condomínio você precisava de chaves. Então, não qualquer um poderia ter entrado, né? Ou seja, um desconhecido não poderia ter entrado porque o vigilante teria percebido que alguém tinha entrado. E o vigilante ficou comigo assistindo aos vídeos da entrada e me dizia: das 12 da noite do dia 10 de junho até o outro dia, às 6 da manhã do 11 de junho, quando aconteceu o feminicídio,
Não entrou ninguém estranho na unidade, então essa foi outra pista de que o feminicida morava na unidade. E enfim batemos nas portas de alguns vizinhos. Eu bati na porta da frente porque me chamou a atenção. Falei, bom, o que aconteceu? Quem mora aqui? E eu bati naquela porta da frente, toquei a campainha e ninguém me respondeu. Meus irmãos se encarregaram de investigar com os seguranças, com alguns vizinhos. E aí, infelizmente, recebemos notícias por parte dos vizinhos frias, assustadoras. Por quê? Porque percebemos que, às vezes, mesmo estando cercada de pessoas, mesmo estando cercada de gente, você pode estar completamente sozinha. Porque um dos vizinhos disse que ouviu por volta das 6 da manhã, quando ele chegava do trabalho, um grito de socorro de uma mulher que gritava: me ajudem, socorro. Bem, ela gritava, socorro, pedindo ajuda e dizendo que iam matá-la. E que ele, como tinha acabado de chegar do trabalho, então, e que depois se ouviu um silêncio de outro mundo, por assim dizer. E ele não foi, nem sequer foi chamar uma viatura ou pedir ajuda ou avisar a segurança, não. Ele dormiu? Óbvio, né? Não era nada dele. No entanto, acho que poderiam ter chamado a polícia ou avisado o administrador do prédio, não sei. Outra vizinha lá, que estava lá embaixo. Dizem que também ouviram gritos e que ouviram uma pessoa correndo de um lado para o outro no apartamento e que o corpo caiu. Ou seja, ouviram o barulho e também não fizeram nada. Ou seja, houve umas 4 versões ou 5 ou mais de 5 versões diferentes de que os vizinhos ouviram os gritos da minha irmã, os gritos de socorro, os gritos de desespero, de que ela estava sendo agredida até que a silenciaram e a mataram. E ninguém ajudou ela, ou seja, isso me causa uma indignação tremenda. Saber em que tipo de sociedade vivemos. Quer dizer, como é possível que não conseguiram chamar uma viatura ou avisar pelo menos os seguranças, né? Isso sim, quando isso já tinha acontecido por volta das 6 ou 7 da manhã, quando minha irmã já tinha pedido um Uber para a consulta médica dela, ela nunca chegou a entrar no Uber. Quer dizer, depois da investigação, não ficou se sabendo que o Uber ficou lá e ela não entrou, o Uber foi embora. E nesse intervalo de tempo foi quando aconteceu o assassinato da minha irmã. Também uma coisa importante foi que só se ouvia a voz da minha irmã, bom, os gritos da minha irmã, mas não se ouviu outra voz, como uma briga entre duas pessoas, como insultos de um homem para uma mulher. Não, só se ouviam os gritos da minha irmã pedindo socorro, ou seja, o assassino foi silencioso, foi cauteloso até nisso para que não ouvissem a voz dele. Exatamente. Na cena do crime, havia uma pegada, né? Uma pegada de sapato, parecia grande, como de uma bota, não sei, um sapato. E dava para ver perto do corpo da minha irmã uma pegada de sangue. Mais adiante já não dava para ver pegadas, porque o assassino provavelmente tirou os sapatos. Outra das suas armadilhas para não ser descoberto. Depois de tudo isso, começou o calvário para toda a minha família. E acima de tudo,
na investigação deste caso. Por quê? Não havia pistas para encontrar quem era o assassino. Ou seja, não havia impressões digitais, não havia cabelos, os folículos dos cabelos que foram encontrados, bem, não pertenciam a outra pessoa além da minha irmã. Então, ou seja, não encontraram nada a respeito, nenhuma pista que pudesse ajudar a saber quem era o assassino. No entanto, das investigações e das averiguações que chegaram a ser feitas, suspeitava-se da pessoa que morava por um período de 2 a 3 meses, do vizinho que morava em frente à minha irmã, que era uma pessoa estranha que morava lá por esse tempo. O apartamento era do pai dela e ele veio morar 3 meses antes, mas os seguranças nos deram a informação de que essa pessoa era estranha. Ela saía de madrugada para comprar na loja onde supostamente vendiam drogas ou em algum ponto ali perto, e que essa pessoa era um pouco estranha. Então eu fui juntando as peças e depois perguntei ao vigilante quem morava em frente à minha irmã. No começo ele não se lembrava, mas depois, aos poucos, foi se lembrando, ou talvez não quisesse me contar. Ele me disse que morava um homem de cerca de 50 anos que saía de madrugada para a loja e sempre ia comprar biscoitos e uma Coca-Cola. Mas, bom, isso era só uma desculpa para sair e comprar drogas, né? Porque na entrevista do outro dia que fizeram com o pai do feminicida, ele disse que era um viciado em cocaína há muito tempo e então, bom, estava desempregado. Então, por essa razão, deu permissão para ele morar nesse apartamento, para onde ele tinha se mudado 2 ou 3 meses antes. E é quando, bom, como não tinha o que fazer, não tinha trabalho, não tinha ocupação, então saía à noite de madrugada e conseguia as drogas. Não sabíamos nada sobre essa pessoa, não fazíamos ideia nem mesmo do nome dela. E por acaso ele, nas investigações, nas geolocalizações do celular, ele esteve lá naquele momento, no momento dos fatos, no momento do assassinato, e também esteve quando nós chegamos já à noite. Ou seja, ele teve o dia todo, desde as 6 da manhã, quando aconteceu o assassinato, até o dia todo, do sábado até o outro dia ele ficou lá na casa dele. Então, ele nunca abriu a porta, nunca saiu para ver o que tinha acontecido, para nos dizer não sei, não, ou seja, não ouvimos. Não se deu a não sei isso. Permaneceu escondido em seu apartamento. Eu investigo isso com o vigilante e no dia seguinte, na segunda-feira, 13 de junho, chega ao local dos fatos o comandante Hugo Casilhas, da Delegacia de Feminicídios, e me faz uma pequena entrevista. Ele me pergunta se eu fazia ideia de quem poderia ter sido, e eu digo que não, mas que há muitos, como se eu sentisse que poderia ter sido, que teve algo a ver o vizinho da frente. Acho que era o apartamento 301, porque no final das contas nós batemos em todos os apartamentos para ver se os vizinhos tinham ouvido algo ou se podiam nos dar alguma pista de quem tinha estado lá. E então os vizinhos só nos dizem que ouviram gritos em certo horário da madrugada, mas não nos dizem se viram alguma coisa. Ninguém viu nada, só ouviram os gritos e ninguém fez nada. Ninguém ajudou minha irmã, ninguém foi bater na porta para ver se ela estava bem ou se precisava de alguma coisa. Os vizinhos também foram omissos.
Todos fingiram que nada acontecia. E bem, eu digo ao comandante Hugo Casillas que aquele vizinho do 301 não tinha nos aberto a porta e que, ao que parece, já não estava mais lá. E então o comandante foi bater naquela porta do apartamento e, bem, também não obteve resposta. E depois fomos conseguir o telefone do dono daquele apartamento. A administradora do prédio nos deu os dados dele, o nome dele e o telefone dele. E foi aí que o comandante tentou entrar em contato com o pai desse sujeito, Carlos N. O pai de Carlos se chama Roberto e o comandante liga para ele e diz que não sabe nada sobre o filho dele e que não sabe onde ele está. Então ele pede o telefone do comandante e ele dá, e também tentamos ligar para o número do Carlos, mas ele nunca atende. As investigações, como eu dizia, deram a geolocalização de que ele esteve aí desde as 6 da manhã até o dia todo em que os fatos aconteceram. E no dia seguinte, ao que parece, ela saiu para Tamaulipas com a ajuda do pai dela. O pai dela deu dinheiro para que ela fosse embora daqui. Inclusive, os vizinhos fizeram uma reunião para... Pois é, eles estavam com medo, porque agora sim eles estavam com medo, porque podia acontecer com qualquer um deles. Nunca ajudaram minha irmã, não conseguiram chamar uma viatura, não conseguiram avisar os seguranças. Mas agora, como talvez alguma das vidas deles já estava em risco, então fizeram uma reunião de vizinhos e aí o cara já não apareceu, já não estava lá, já tinha fugido. Então depois a investigação foi muito difícil porque não havia nenhuma pista contra essa pessoa. A única pessoa suspeita de quem nós tínhamos a suspeita de que era ele, era essa pessoa. Não havia outro indício. Não havia outra pessoa que tivesse problemas com a minha irmã, a ponto de poder ter feito isso, de tê-la assassinado. Dessa forma, encontramos todas as coisas de valor na casa dela. Quer dizer, também não foi um roubo, não sabemos qual foi. E talvez nunca saberemos qual foi a causa de que esse assassino tenha tirado a vida de alguém tão valioso como nossa irmã. Depois, nas investigações, já no processo, parece que o acusado tem 4 ou 5 telefones celulares. Não sabemos para que ele usava, porque se está desempregado, eu não entendo porque tinha tantos celulares e todos os celulares tentamos ligar e nunca atende. Então o comandante consegue fazer uma busca, consegue uma ordem de busca nesse apartamento e encontram manchas de sangue. Eu imediatamente pensei que era por causa das pegadas dos sapatos, que era sangue da minha irmã. Mas o resultado demorou quase 3 meses para chegar, o resultado do DNA desse sangue. Então aconteceu que o sangue era do acusado, né? Ou seja, do Carlos. Não sabemos como, talvez por causa de uma hemorragia no nariz, ele teve um sangramento no nariz. E então, por isso é que no chão daquele apartamento do 301 há várias manchas de sangue, mas todas as manchas são do réu. A partir daí já achei muito suspeito
E depois eles fazem uma entrevista com o pai, que se chama Roberto. E então ele começa a nos dar mais informações sobre o perfil desse sujeito que estava há muito tempo sem trabalho, que era viciado em cocaína, e que, bem, até aquele momento já sabiam que ele tinha ido para Tamaulipas. Então tudo aquilo já começou a me parecer muito estranho. O perfil desse sujeito que estava desempregado, que era viciado em drogas, que tinha fugido para Tamaulipas quase imediatamente após o feminicídio. Então todas as investigações já se concentram nele. Eu, por conta própria, tento procurá-lo nas redes sociais para ver se ele estava ativo. E não, encontro o Facebook dele, encontro 5 contas no Twitter, que também nunca entendi para que ele queria tantas contas no Twitter. Mas tudo isso me pareceu suspeito. Como se ele levasse uma vida paralela. Eu acho que ele teve mais participação em outros feminicídios pela forma como ele fez isso. Foi muito rápido, ou seja, tudo durou cerca de 5 minutos. Segundo os vizinhos entrevistados. Eu, de acordo com a minha reconstrução dos fatos. Quando minha irmã tentava sair para pegar o Uber dela, que era por volta das 6h33 da manhã, porque o Uber já a guardava lá embaixo. Ele a intercepta na porta do apartamento e a força a entrar de novo, e é aí que ele comete o feminicídio, a agride brutalmente e a estrangula com um cabo. Ou seja, ele foi com o objetivo de matá-la, não houve conversa, não houve negociação, ele simplesmente estava esperando para matá-la. Então, eu acho que se tivesse sido a primeira vez ou a única vez, ele teria cometido muitos erros, mas ele não cometeu erros. Ou seja, se o único erro que ele cometeu foi deixar o seu DNA no moletom da minha irmã, e eu tenho certeza de que ele participou de mais feminicídios, que ele é um assassino em série. Mas até agora nada pode ser comprovado, apesar de que o DNA dele já viajou por todos os estados da República para ver se ele está envolvido em outros feminicídios. Foi assim que a promotoria fez como parte da investigação. O DNA dele foi enviado para todas as promotorias dos estados para isso, para ver se ele estava envolvido em outros feminicídios ou em qualquer outro comportamento ilícito. Mas até agora os resultados não mostraram nada. Mas tenho certeza de que, pela forma como ele fez e realizou, ele já tinha muita prática. Foi muito frio, muito silencioso. Apesar de que se ouviu muito barulho. Ele conseguiu sair do apartamento da minha irmã e, como morava em frente, não houve maior dificuldade para se esconder. Ele se escondeu no apartamento dele e só saiu quando teve certeza de que ninguém estava vendo, não é? Então, a promotoria cometeu muitas omissões desde o início, porque não puderam fazer a raspagem das unhas da minha irmã, pois estavam muito curtas. Então, essa foi a primeira omissão. Depois, a promotoria teve muitas outras omissões, como o primeiro Ministério Público que ficou encarregado da investigação. Em 3 meses não fez nada, não fez nenhuma investigação. Além de enviar um ofício ao Instituto Nacional de Estatística para obter a credencial do suposto acusado, até aquele momento. E não havia, eles não tinham nenhuma foto, não sabiam nem como ele era, não sabiam nem quantos anos ele tinha, mas eu tive que entregar para eles todas as informações que encontrei nas redes sociais, ou seja, eram informações públicas que qualquer um poderia ter conseguido, apesar de eles terem uma unidade de inteligência. Eles não fizeram por algum motivo, não sei se por excesso de trabalho, acho que foi mais por negligência e preguiça, porque a informação estava a um clique de distância.
Eu entreguei para eles mais de 20 fotos, entreguei as contas do Twitter, entreguei a conta do Facebook, porque eles diziam que até aquele momento não tinham como rastreá-lo, nem sabiam onde estavam, nem nada. E foi assim que, semana após semana, durante 1 ano e meio, estivemos indo à promotoria para pressionar, para brigar com os promotores, e nós nos enfrentamos fortemente várias vezes com ela. Porque os policiais dela não faziam o trabalho direito, não faziam as entrevistas, não faziam as entregas que tinham que fazer para entrega de provas ou investigação. Desde o primeiro minuto tem sido uma luta constante, porque desde que não chegavam os laudos periciais, a polícia de investigação me deixou revisar o telefone, né, o que não deveria ter acontecido. Então, o telefone nunca foi revisado, ou seja, as informações que minha irmã poderia ter no telefone para ver se havia algum suspeito ou se havia alguma informação que alguém tivesse apagado, nunca foram analisadas. Então, sempre estivemos brigando com o Ministério Público para que essa investigação fosse feita de forma adequada. E só 1 ano e meio depois foi que um dos nossos advogados pediu o exame da parte de trás do moletom da minha irmã. E foi aí que encontraram, né, com o exame chamado luzes forenses, o DNA desse indivíduo, né, o feminicida. E foi aí que encontraram o DNA e comprovaram com as manchas que haviam encontrado desde o primeiro dia no apartamento dele. E deu 99% compatível. Depois, através da investigação de aproximadamente 2 anos, e com advogados particulares, porque aqui neste país a justiça custa, a justiça não é de graça, é preciso trabalhar como família, é preciso estar pagando advogados para conseguir um raio de justiça, pois foi possível realizar o processo e uma investigação, várias audiências, até que no ano passado, aproximadamente, me parece que em fevereiro, porque no final houve uma investigação nas roupas da minha irmã, onde conseguiram encontrar vestígios de sangue na parte de trás do moletom dela, do DNA, desse vizinho que morou lá por um tempo. Foi quando foi emitida a ordem de prisão contra essa pessoa. Essa foi a pista que deu, e todas as outras situações que havia de suspeitas, de geolocalização e tudo mais para poder dar a ordem de prisão. A prisão desse indivíduo é em Tamaulipas. Não nos deram mais informações porque a polícia de investigação se protege muito. A única coisa que nos disseram foi que foi na rua em Reynosa, Tamaulipas, e depois soubemos por um vazamento também da polícia de investigação, que foi que o prenderam em um centro de reabilitação. Então ele chegou aqui, como ficam nos centros de reabilitação, chegou todo raspado, de chinelos e de calça de moletom, de pijama ou algo assim. Uma vez com o culpado atrás das grades, a família de Rosa Maria teve que enfrentar uma nova forma de dor, a violência institucional. Aquela que, longe de oferecer consolo ou justiça, revitimiza quem já perdeu tudo. Aquela que, por vezes, parece estar mais focada em proteger os direitos do agressor do que em garantir justiça para as vítimas. Foi ali que Luz Juan e sua família entenderam que o caminho para a verdade não era apenas longo, ou é longo, mas também profundamente injusto e doloroso. Depois disso, audiências foram realizadas. Tem sido difícil porque
Os assassinos também têm advogados, têm dinheiro, têm direitos, têm oportunidades, têm voz. Fiquei muito surpresa com como elas também recebem sua parte boa, sua parte nas audiências, sua parte de... Ou seja, os mesmos direitos que têm as vítimas também têm os assassinos, né? Ou seja, até que se prove o contrário. Tem sido difícil enfrentar esse tipo. De ver o assassino de uma pessoa que você ama e então não poder nem mesmo, bem, gritar para ele que é um assassino, que é um desgraçado, perguntar por que ele fez isso. Porque senão eles te tiram da sala ou te mandam calar a boca, ou você já não pode mais entrar. Você tem que ficar quieta e comportada. Agora ela está indo muito bem e, ao que parece, o pai dela está investindo dinheiro, porque, como sabemos, nos presídios, ele está no Presídio Oriente. Sabemos como funcionam os presídios e ele sempre vai muito bem vestido às audiências, está muito bem cuidado, engordou bastante comparado a quando veio do centro de reabilitação. E, bom, ele está muito recuperado e muito bem. Aparentemente, gozando de saúde e então gozando do apoio. Suponhamos que seja da família dele ou de alguém que não sabemos quem é, mas ele tem um advogado particular e, como eu disse antes, ele não tinha trabalho, não tinha nada, então digamos que a família dele o está apoiando. É difícil entender que um assassino tenha direitos, mas ele tem. E, no entanto, continuamos na espera pela justiça, porque ainda não foi proferida a sentença. Ou seja, estamos esperando por justiça para minha irmã Rosa Maria Belo Garcia, que de uma hora para outra e por decisão de um louco, de um psicopata ou de um assassino, de uma pessoa que eu nem sei que tipo é, esse ser que também bateu na minha irmã antes de assassiná-la terrivelmente, que arrancou o cabelo dela na parte de trás para submetê-la, imagino eu. E que, com toda a crueldade e frieza do mundo, cometeu o assassinato dela. Esperamos pela justiça, também acreditamos na justiça divina, mas às vezes acho que ela demora muito. E eu espero que não tenha nenhuma oportunidade de sair livre e que as autoridades lhe deem uma sentença exemplar para que esse tipo de situação não continue acontecendo neste país. Infelizmente, sabemos que isso continua acontecendo. Os feminicídios, não só com pessoas jovens, não só com meninas, mas bem, minha irmã tinha 52 anos quando foi assassinada. Já com uma vida construída, já com projetos, com os pais sob seus cuidados, com uma família que a adorava, com uma vida feliz, com uma vida pacífica, e no entanto acontece. Não é necessário ter um parceiro violento, né? Quer dizer, alguém te vê, não gosta de você, ou te odeia, ou te inveja por ser mulher, sei lá, e te mata. Quer dizer, a gente vive em um país com uma cultura bem contra as mulheres, um pouco violenta, bastante violenta, na verdade, e eu acho que deveria-se fazer algo mais por esse tipo de casos.
Perder um ente querido de forma violenta é uma experiência profundamente traumática, cujas sequelas físicas e emocionais marcam para sempre as famílias. Luz nos conta o quanto tem sido difícil para sua família passar pelo processo de luto pela perda de sua irmã Rosa Maria. Ao mesmo tempo em que lutam para obter justiça, um caminho cheio de dor, obstáculos e feridas que, apesar do tempo, continuam abertas. Meu pai, infelizmente, faleceu no dia 19 de setembro do ano passado, devido à tristeza que isso trazia. O peso de não saber o que aconteceu com a minha irmã. Minha irmã era uma das preferidas dele e eles se davam muito bem. Ele faleceu e não pôde saber de nada sobre esse caso. Já não pôde ver o desfecho da justiça. Da minha irmã, minha mãe, a partir do que viu, do que encontrou no apartamento da minha irmã, ele começou a adoecer. Bem, no geral, de toda a sua saúde, do seu coração. Atualmente, ela tem um problema nos joelhos e bem dos nervos. Os nervos dela estão totalmente destruídos. Ela era a adoração dela, minha irmã, e apesar de tudo, ela tem sido corajosa. Cada vez que é o aniversário dela, cada vez que é o aniversário de nascimento dela, cada vez que ela lembra, é como se a matassem de novo. É importante dizer que não matam só uma pessoa, matam uma família, matam as pessoas que a amam. Somos praticamente a família dela, porque na verdade nesses momentos você percebe quem são os amigos, quem são as amigas de verdade e são poucos. Mas a família central que somos nós, os irmãos dela, minha mãe e meu pai, somos os que continuaremos na luta. E nós cuidamos muito da minha mãe e cuidamos da saúde dela, porque essa situação, bem, também matou uma parte dela. A mataram, uma parte dela morreu. E tem sido difícil conseguir seguir em frente com esse peso. Que antes só víamos nas notícias, ouvíamos nos jornais ou nas manifestações, sabendo que havia feminicídios, que existiam assassinatos, mas nunca pensamos em fazer parte dessa estatística, né? Quer dizer, a gente nunca pensa que vai fazer parte dos feminicídios que você vai conhecer. Não é um tema que alguém goste de estar envolvida, nós tivemos que estar aqui e infelizmente, só quando você está aqui entende tudo o que acontece neste país em relação aos feminicídios. É um tema que você conhece, que é difícil tanto na justiça, quanto para conduzir uma investigação, quanto pelo custo da justiça. A forma lenta como uma investigação é conduzida. E então tivemos que conhecer esse lado e também participar de uma manifestação, porque na verdade antes eu nunca ia a manifestações, eu achava que não fazia parte disso. No entanto, agora eu fui a algumas manifestações e talvez ajudem só para desabafar, para dar voz ao movimento e para mostrar que existimos, que estamos aqui e que precisamos ser ouvidas. A justiça para as nossas vítimas. E para que pessoas doentes desse tipo não continuem soltas nesta sociedade. Eu não pude me despedir dela, nunca pude me despedir da minha irmã, porque nunca imaginamos que isso aconteceria conosco. Quer dizer, a última vez que a vi foi em um domingo, em um almoço de família,
Bem, nós comíamos juntas e ríamos, e foi a última vez que a vi. Ainda naquela semana, numa quarta-feira, liguei para ela porque estava com um pressentimento estranho. Era um pressentimento de ausência, como se eu quase não ligasse para ela. Então, naquele dia, naquela quarta-feira, liguei para ela pelo telefone. E, inclusive, ela me atendeu no horário de trabalho e me perguntou o que aconteceu. Ela me chamava de Piqui, perguntando o que havia acontecido e por quê. E aí, por que você está me chamando? E eu disse para ela que eu nem sabia porque tinha ligado para ela. Só isso, falei hoje, só queria te cumprimentar e pronto, saber como você está. Ela disse, ok, nos vemos no fim de semana. Se cuida sem imaginar que aquela era a despedida, né? Ou seja, eu não ia mais falar com ela, não ia mais comer com ela, aproveitar as risadas dela, e foi a última vez. Isso poderia ter sido nossa despedida. No entanto, nunca esperamos que ela fosse vítima de feminicídio, ou seja, e por uma pessoa desconhecida, frustrada, doente. Nunca pensamos que no lugar que era o seu lugar de segurança, porque ela amava sua casa, amava seu espaço. Nunca pensamos que alguém estivesse a vigiando, que estivesse espionando ela, ou vigiando para matá-la. O velório da minha irmã foi depois, felizmente não demorou tanto, porque nos entregaram o corpo 2 dias depois. Do ocorrido e pudemos velá-la. As instruções do Ministério Público foram que o velório, que o corpo não fosse cremado, caso houvesse investigação posterior. E sim, nós velamos ela aproximadamente no dia 13 de junho. E foi tudo muito rápido, foi como um sonho, foi como algo que aconteceu muito rápido e ainda não conseguíamos acreditar no que estávamos vivendo no velório dele. Como se todos estivéssemos fora de nós, como se ninguém entendesse o que tinha acontecido. Nesse velório compareceram alguns colegas de trabalho dele, algumas pessoas que gostavam dele, família e só. No dia seguinte, a enterramos e... Então, com isso, essa parte foi concluída da minha irmã. Eu gostaria de dizer para minha irmã que não vamos descansar até ver uma sentença digna contra o assassino. Que um monstro assim, uma pessoa dessas não pode estar na sociedade, não pode estar solta. Também vou cuidar da minha mãe e que vou cuidar da minha família. Porque você era o que mais honrava, você era o que mais amava. Então vamos ficar bem. Vamos honrar tudo o que ela nos ensinou, tudo o que ela nos ensinou a aproveitar a vida, a viver ao máximo. Mesmo que ela não esteja mais aqui, em homenagem a ela, vamos seguir em frente, não vamos nos deixar morrer, não vamos nos deixar ser esmagadas por essa tristeza, por tanta burocracia, por tanta dor que existe. Vamos viajar, vamos entender que vamos te honrar
E vamos ficar bem, irmã, e vamos conseguir justiça. Não vamos descansar até conseguir justiça por você. Juan nos conta que, embora o responsável pelo assassinato de sua irmã já esteja sob custódia, a sentença ainda não foi proferida. E a possibilidade desse homem recuperar a liberdade continua sendo uma ameaça latente. Por outro lado, Luz expressa com firmeza que tudo o que pede às autoridades é que tratem esse tipo de caso com seriedade e sensibilidade, para que o que aconteceu com sua irmã Rosa Maria não se repita e outras famílias não tenham que passar pela mesma dor. Ainda não há uma sentença, estamos aguardando a audiência de julgamento. Vai ser nos próximos meses. Haverá várias audiências para a apresentação das provas. Que, bem, aparentemente, nós já temos, digamos que, temos grandes chances de ganhar pela prova principal, que é o DNA dele no moletom da minha irmã. Mas, pois não sabemos que tipo de juizar vai nos pegar. E se for a encontrar algumas das omissões que o Ministério Público teve na investigação, como, bem, um motivo para deixá-lo livre. Então, estamos aguardando da audiência de julgamento e, bem, esperamos que tudo corra bem para nós. E que essa prova, que é irrefutável, a menos que a defesa dele consiga desqualificá-la, ou seja, nem até agora não sabemos como poderiam desqualificá-la. Talvez ele diga que essa prova foi manipulada de alguma forma, mas é muito complicado, não é? É muito complicado que possa ser manipulada porque a roupa sempre esteve sob custódia da promotoria. Então, até agora não sabemos, não vemos como ele possa refutar essa prova, que é a prova principal. Bem, não, dentro do que nós investigamos ou do que pudemos entender, não há uma razão objetiva pela qual isso poderia ter acontecido. Ou seja, a única razão que nós entendemos é que ele é um feminicida que odeia mulheres e que, por sua própria frustração e ressentimento, viu uma mulher independente, sozinha, forte, e então decidiu acabar com a vida dela, porque isso representa um risco para ele de alguma forma. Então não houve nenhum roubo, ele não levou nada. A carteira e os cartões da minha irmã estavam lá. Nem sequer levou o celular que poderia ter vendido por algumas pedras ou trocado por droga. Então, não há uma razão objetiva pela qual ele poderia ter cometido o feminicídio. Simplesmente eu acho que foi por ódio às mulheres. Um ser desprezível. E o seu único lugar é lá na prisão. E é lá que você vai apodrecer. Desejamos de coração que as autoridades prestem atenção aos casos de feminicídio. Bem, o da minha irmã para as próximas audiências que temos. Que os juízes realmente sejam justos em suas decisões e não se vendam. Não levem em consideração outras situações além das provas reais que existem. Não só no feminicídio da minha irmã, mas em todos os casos pendentes que existem em nosso país, no nosso México, para que não continuem acontecendo mais feminicídios e mais crimes atrozes contra as mulheres. Que parem com isso. Que realmente haja justiça para todos esses casos e que realmente haja empatia com os casos das mulheres, com a violência que existe. Que não seja somente uma
aparência de apoio à mulher, porque na verdade, na realidade, não vivemos nenhum benefício por sermos mulheres. Por exemplo, existe uma cultura de apoio à mulher de que sim, como se nos trabalhos a todo momento surgissem podcasts. De que existe uma equidade de gênero, de que não há violência contra as mulheres. Mas isso é apenas uma aparência. Esperamos que, com a resolução dos casos justos e com uma escolha adequada de juízes, que realmente sejam pessoas preparadas, pessoas humanas, pessoas com princípios, pessoas com valores, que deem sentenças firmes e sentenças exemplares para que os assassinos não continuem circulando nesta sociedade, que é uma sociedade doente, cheia de ódio. Tomara que a gente chegue a servir de exemplo para que esses crimes não voltem a acontecer, nem com meninas, nem com mulheres adultas, nem com mulheres jovens, nem com casais. Que esse ódio vá diminuindo com sentenças exemplares. Obrigada. Minha irmã tem uma página no Facebook que se chama Rosa Maria Belo. Lá aparece assim, Rosa Maria Belo Garcia. E eu faço parte de um coletivo chamado Mães que Lutam. E aí vocês podem entrar em contato assim pelo Facebook também. E depois vocês são integradas, caso precisem de alguma informação, alguma orientação no grupo das Mães que Lutam. E no grupo do Facebook da minha irmã, Rosa Maria Belo Garcia, para acompanhar todas as ações realizadas. Se você chegou até aqui, seria de grande ajuda se seguisse o canal. Agora faltam cerca de 400 mil seguidores para chegar a 1 milhão. E lembre-se que, se você quiser dar um depoimento sobre alguma injustiça que tenha vivido, pode me escrever no e-mail que é correio@pepmistério.com.mx. No Facebook sou Pepe Mistério, no Instagram sou Pepe Mistério Documentários ou Pepe Mistério MX.